Opa! Bom ou não? Eu sou o Breakbalk e seja muito bem-vindo ao nosso canal! A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 aconteceu na última segunda-feira e definiu não só o último rebaixado para a segunda divisão, mas também as duas últimas equipes classificadas às quartas de final, em uma rodada que teve que acontecer no mesmo horário, já que todos os jogos valiam pelo menos alguma coisa. Vamos para o giro da última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino. O primeiro jogo que a gente vai falar é Ferroviária e Avaí Kinderman. A Ferroviária buscando o improvável primeiro lugar do campeonato e o Avaí Kinderman ainda sonhando com a classificação para as quartas de final após 5 vitórias seguidas, mas o jogo foi vencido pela equipe de Araraquara. Todos os gols no segundo tempo. No iniciozinho da segunda etapa, a zaga do Avaí não conseguiu afastar e Lele aproveitou para marcar 1-0 aos 66 minutos. Sochor deixou Eudmila na cara do gol e ela marcou o segundo para a Ferroviária. E no finalzinho do jogo, em cruzamento que veio da esquerda, ninguém conseguiu afastar e Suzane Pires completou para o gol, fazendo Ferroviária 3, Avaí Kinderman 0. Ferroviária na próxima fase, Avaí eliminado, mas permanecendo na primeira divisão. Em Real Brasília e Cruzeiro, a equipe da casa precisava garantir pelo menos um ponto para permanecer na primeira divisão. Já as visitantes lutavam para se classificar à próxima fase, precisando do resultado. E o Real Brasília perdeu um pênalti ainda no primeiro tempo. A goleira do Cruzeiro fez uma defesaça e o castigo veio logo aos 41 minutos, quando num bate ou rebate a zaga do Real Brasília não afasta e Marineiva pega de primeira e faz um golaço para o Cruzeiro, mas no segundo tempo, bela jogada pelo lado esquerdo do campo e Ju Oliveira empata o jogo. Resultado final: Real Brasília, que permanece na primeira divisão 1, Cruzeiro, que mesmo com empate conseguiu a sua suada classificação, apenas um. No jogo mais disputado da rodada jogaram Flamengo e Internacional, e a disputa aqui era entre duas equipes que estavam na sequência na tabela de classificação, e melhor para o Flamengo, que venceu o jogo. O primeiro gol da partida veio com Leidiane, que aproveitou um cruzamento rasteiro vindo da direita para abrir o placar, e na segunda etapa a equipe colorada chegou ao empate. A zaga do Flamengo saiu jogando errado e Fabiola Sandoval chutou para empatar o jogo, mas o Flamengo tornou a passar à frente. Leidiane cobrou uma falta com perfeição, mas ela explodiu no travessão e Mona Lisa Belém completou de cabeça no rebote para fazer Flamengo 2, Internacional 1. Flamengo que ultrapassa a equipe do Inter e muda seu adversário nas quartas de final. Grêmio e São Paulo lutavam para garantir uma vaga à próxima fase da competição. O Grêmio precisava da vitória, já o São Paulo com um empate estaria na próxima fase e o São Paulo venceu até com uma certa facilidade o jogo. No primeiro tempo, a zaga do Grêmio não conseguiu afastar a bola, como foi nos outros jogos, e Glaucia aproveitou para abrir o placar para o São Paulo. E na segunda etapa, com o Grêmio se lançando ao ataque para tentar virar o jogo, foi o São Paulo que se aproveitou. Primeiro com Naná, que aproveitou um cruzamento rasteiro vindo da direita para completar para o gol. E já no finalzinho da partida, no minuto 46 do segundo tempo, mais uma vez a zaga do Grêmio não afasta a bola. Uma jogada de insistência da jogadora do São Paulo pela ponta esquerda, Vivian completou para o gol e deu números finais ao jogo. São Paulo classificado 3, Grêmio que fica na primeira divisão, mas não vai para a próxima fase 0. E o milagre da rodada ficou por conta de Ceará e Atlético Mineiro. Ceará já rebaixado e Atlético Mineiro lutando para não cair, precisava do resultado. E o Ceará empatou a primeira no campeonato e conseguiu seu primeiro ponto na competição na última rodada. Gols apenas no segundo tempo. O Atlético Mineiro saiu na frente com Manuela Paiva
mas o Ceará buscou o empate. Após um lançamento de Helena, a Malha ganhou da marcação na velocidade e bateu na saída da goleira, empatando o confronto e fazendo o milagroso ponto da equipe cearense. Com resultado de empate em 1-1, o Atlético Mineiro permanece na primeira divisão do Campeonato Feminino. A parte triste da última rodada do Campeonato Brasileiro Feminino ficou por conta de Real Ariquemes e Santos, um jogo que não aconteceu, e pelo regulamento, o Santos leva os pontos da partida pelo placar de 3-0, já que as jogadoras do Real Ariquemes se recusaram a participar do jogo, entraram em campo, mas vestidos de preto, em um protesto devido à falta de pagamento de salários. E o canal Breakball SC presta o seu apoio às jogadoras do Real Ariquemes. Ninguém merece exercer a sua profissão, qualquer que seja, sem o devido pagamento de salário, e é impressionante que ainda temos situações como essa e que são recorrentes no futebol brasileiro, independente da sua modalidade, o que deixa os amantes do futebol muito tristes. Santos classificado às quartas de final e Real Ariquemes jogará a segunda divisão na próxima temporada. O Atlético Paranaense, já rebaixado, enfrentou o Palmeiras, que brigava para ser primeiro colocado do campeonato. E foi a equipe do Furacão que saiu na frente, gols apenas no segundo tempo. E o gol foi um golaço de Taislane, que puxou e chutou o colocado de fora da área, encobrindo a goleira do Palmeiras, jogada na gaveta, fazendo 1-0 para o Furacão. E o Palmeiras empatou em duas jogadas muito parecidas. Primeiro um escanteio do lado esquerdo e Sorriso de cabeça fez o 1-1. E no finalzinho do jogo, um escanteio agora da direita. Amanda Gutierrez, artilheira do campeonato, fez mais um de cabeça, dando números finais ao jogo. Atlético Paranaense rebaixado 1. Palmeiras, que ficou em segundo lugar, fez 2. E o primeiro lugar do campeonato ficou mesmo com o Corinthians, que atropelou a equipe do Bahia, que lutava ainda pela permanência na primeira divisão. Mas o jogo foi resolvido no primeiro tempo. O primeiro gol foi de Duda Sampaio, aproveitando o cruzamento rasteiro da direita. O segundo de Giovanna Campiolo, aproveitando o escanteio de cabeça, marcando o segundo do Corinthians. O terceiro foi de Tamires, que aproveitou uma saída muito ruim da equipe do Bahia e tocou pro gol vazio. O gol de honra do Bahia foi de Iene Acunha e foi um senhor golaço, o golaço da rodada de escanteio, gol olímpico da jogadora do Bahia, fazendo 3-1. Mas ainda no primeiro tempo, Jennifer fez o 4-1 e na segunda etapa, Vicky Albuquerque deu números finais ao jogo. Ela fez ótima jogada e rolou pro lado e recebeu de volta para fazer o 5-1 para o Corinthians. Com esse gol, Vicky Albuquerque igualou-se a Gabi Nunes como jogadora com mais gols na história do Corinthians desde a reativação em 2016. Agora ela chega a 77 gols. E o placar final ficou Corinthians 5, Bahia, o último rebaixado à segunda divisão, apenas 1. A tabela final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 ficou com o Corinthians em primeiro lugar com 37 pontos, seguido do Palmeiras com 35. O Ferroviária ficou em terceiro com 34 pontos. O Santos com o WO chegou aos 32 e é o quarto colocado. Todas essas equipes têm a vantagem de jogar em seus domínios o segundo jogo das quartas de final. A única mudança na tabela aconteceu entre Flamengo e Internacional. O Flamengo ultrapassou o Inter e agora é o quinto colocado. Fez 31 pontos na primeira fase. O Inter é o sexto com 28 pontos. E as duas equipes classificadas na última rodada foram o São Paulo, que estava em sétimo e permaneceu com 25 pontos. E o Cruzeiro é o último classificado às quartas de final. Permaneceu em oitavo lugar e tem 22 pontos. Na zona do nem vão para as quartas de final, nem caíram para a segunda divisão. Ficaram a equipe do Grêmio em nono lugar com 19 pontos
A equipe do Avaí Kinderman ficou em 10º também com 19 pontos. O Real Brasília foi o 11º colocado com 17 pontos. E o último a permanecer na primeira divisão foi o Atlético Mineiro em 12º com 16 pontos ganhos em 15 rodadas da primeira divisão. Caíram para a Série A2 o Bahia em 13º com 13 pontos. O Atlético Paranaense em 14º com 10. O Real Ariquemes em 15º com 9 e o Ceará em 16º com 1 ponto, conquistado na última rodada. E todos os times que subiram da Série A2 do Campeonato Brasileiro na temporada passada retornam a ela, o que talvez não seja uma grande coincidência, e sim o desnível que existe entre as duas divisões do Campeonato Brasileiro Feminino. As artilheiras do Campeonato Brasileiro Feminino seguem sendo Amanda Gutierrez com 13 gols marcados, Bianca Brasil em segundo lugar com 10 gols e a Aline Gomes, que há muito tempo tem 9 gols marcados na competição. As três vão disputar as quartas de final do campeonato. Até a gravação desse vídeo, a CBF sequer tinha atualizado a 15ª rodada em seu site, então não definiu ainda as datas e horários dos jogos das quartas de final. O que se sabe é que acontecerão nos próximos 2 finais de semana, entre os dias 16 e dias 18 de junho o primeiro jogo, e entre os dias 23 e 25 de junho o segundo jogo, com datas prováveis sendo dias 18 e dias 25, que são domingos, e o Cruzeiro enfrentará a equipe do Corinthians mandando o primeiro jogo. O São Paulo enfrentará o Palmeiras mandando também o primeiro jogo em casa. O Internacional pegou a Ferroviária nas quartas de final e o Flamengo pegará a equipe do Santos com os jogos da volta com mandos invertidos, sendo o Corinthians e Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo, Ferroviária e Internacional e Santos e Flamengo. Após concluídas as quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, ele passará por uma pausa devido à Copa do Mundo da modalidade e só retornará com os jogos da semifinal e da final nos meses de agosto e setembro. Mas nossos vídeos do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 retornam assim que se acabar as quartas de final com um giro completo essa etapa da competição. Beleza! E por hoje é isso. Se você gostou do que viu, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder nada que acontece aqui. E se possível, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Aqui a gente vai deixar algumas sugestões para você continuar assistindo o nosso canal. Contamos com a ajuda de todo mundo para ajudar esse canal a crescer. Então, um abraço do Breakbalk aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!